A paz do Senhor Jesus, tudo bem, irmãos? Vem entrando, eu vou orando enquanto vocês vão entrando. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu deixo essa live nas tuas mãos, Senhor. É pelo nome de Jesus que eu oro, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor me cobre, Senhor, meu Pai, com o teu sangue, Senhor. Cobre, Senhor, a vida do meu esposo, Senhor. Cobre a minha casa, a minha vida, Senhor. Pai, eu peço a Ti, Senhor, envia pessoas que necessitam de ouvir essa palavra, Senhor. Que tudo que venha, Senhor, ser falado, seja pelo teu poder, seja pelo teu Espírito da verdade, Senhor, meu Pai. Pai, eu te peço, Senhor, meu Pai, guarda, Senhor, meu Pai, de todo agir do maligno, Senhor, meu Pai, de todo contra-ataque, de toda retaliação, de toda fúria do maligno, Senhor, meu Pai, de toda queda de internet, Senhor, de todo agir sobrenatural do maligno, Senhor, eu te peço, Senhor. Pai, já ora a Ti, Senhor, meu Pai, pedindo, Senhor, que almas venha ser direcionada pela essa palavra, Senhor. Envia pessoas que necessitam de ouvir a Tua palavra, a Tua verdade, direcionada pelo Teu Espírito da verdade, tudo que venha a ser falado aqui, Senhor. Que seja o Senhor, mas não eu, Senhor, meu Pai. Eu entrego a minha vida, Senhor, a minha casa, Senhor, e esta live em Tuas mãos, Senhor. Pois aquele que habita no Teu esconderijo, na sombra do Onipotente, descansará, Senhor. Pai, eu venho te pedir, Senhor, guarda a minha vida, guarda a minha casa, Senhor, meu Pai. Pai, já te peço, Senhor, meu Pai, guarda, Senhor, do agir, Senhor, das artimanhas de Satanás, Senhor. E que tudo que venha a ser ministrado venha a ser do Teu Espírito da verdade, Senhor, meu Pai. Eu paraliso, Senhor, todo ataque, Senhor, de Satanás contra a minha vida, a minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje eu quero falar sobre vida sexual. É um tema que eu tenho sentido que eu necessito falar sobre vida sexual, porque eu vejo que esse assunto está muito escasso dentro das igrejas e tudo mais. E tem muitas pessoas que têm as suas dúvidas, o que a Bíblia fala. Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que eu fiz contando meu testemunho, da onde o Senhor me tirou, né, como que era a minha vida. Se você não assistiu, assista lá, eu vou deixar o link da pregação que o Senhor me usou para falar sobre da onde o Senhor me tirou, o que eu passei, as minhas experiências da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre a sexualidade, sobre o sexo debaixo da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Mas eu vejo que muitas pessoas têm se levantado dizendo em nome do Senhor, e eu quero deixar uma palavra que a Bíblia vai falar lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, versículo 13, que diz bem assim: Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Eu li do 2 Coríntios 11, versículo 13 até o 15. Paulo está alertando a igreja de Coríntios sobre os falsos apóstolos, falsos mestres que falam em nome de Deus, mas que não é Deus que levantou essas pessoas. Eu vejo muitas pessoas se levantando elas mesmas, falando que ela vem em nome de Cristo para ensinar. E eu quero já dar um recado para as pessoas: cuidado. Tem muitas pessoas que vai sexólogas cristãs e que sexólogas cristãs indica a masturbação, indica ali o sexo no tempo menstrual, o que a Bíblia já fala que é proibido, que é pecado. Então eu venho trazer um alerta, porque tem muitas pessoas que diz que é de Deus, que diz que são servas de Deus, mas que no final de tudo a Bíblia fala que elas estão a serviço de Satanás para confundir, para trazer engano. E hoje o Senhor me levantou. Por muitas vezes eu me perguntei a Deus: Senhor, por que o diabo tenta atacar tanto a minha vida sentimental? E hoje eu entendo que não é sobre mim, é sobre aquilo que eu carrego, é sobre aquilo que Deus deu para mim.
Porque só pode falar de prostituição aquele que já foi prostituto ou já veio da prostituição. Uma pessoa que ela foi prostituta, uma pessoa que ela teve uma vida sexual com o diabo, tem um peso no mundo espiritual muito grande. Enquanto eu tô falando da palavra de Deus, tá tendo guerra no mundo espiritual. E por isso eu venho pedir a Deus para que me cubra com o sangue dele, que me cerque com os anjos dele sobre a minha vida, a minha casa, a minha família. Porque o que eu vou falar aqui sobre a sexualidade dentro da Bíblia, muitas máscaras cairão, muitas mentiras de Satanás vai cair por terra pela verdade de Jesus. Que o Espírito Santo convença você do pecado, do juízo, da verdade e da justiça. Que o Espírito Santo de Deus possa te convencer e que escamas possam cair dos seus olhos. Que toda cegueira espiritual, que toda surdez espiritual venha cair por terra sobre a sua vida. E que a partir de hoje, a luz de Cristo entre sobre a sua vida, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, não de mim. Mas eu entendo que muitas vezes eu questionava Deus, por que tem tantas pessoas que fazem obra de feitiçaria, tantas pessoas pelejam contra o meu casamento, sobre a minha vida sexual, minha vida sentimental, pessoas que fazem umba-umba para mim voltar para prostituição, para isso, aquilo, e eu não entendia, mas hoje eu consigo entender que é porque Deus tem um propósito. O diabo, quando você sai do mundo do diabo, o diabo ele não quer perder a tua alma. E ele não quer que você seja instrumento de Deus, porque essa live vai ser para pessoas que precisam ouvir isso. Eu creio nisso. Pessoas que necessitam de entendimento da palavra de Deus. Isso seja para aqueles que não conhecem a Deus, ou seja para aqueles que já aceitaram Jesus. Então tem muitas pessoas se levantando em nome de Cristo, e eu me preocupo muito porque muitas almas estão ali na mão do capeta, achando que está servindo a Deus. E eu quero trazer para você uma verdade de Cristo. Gente, a Bíblia, lá em Mateus 5, versículo 17 ao 20, a Bíblia diz, Jesus diz para os fariseus que Deus não veio destruir ou abolir a lei e nem o Antigo Testamento, mas sim para se fazer cumprir. Então, cuidado com os ensinamentos falando que Levíticos não vale mais, que isso e aquilo. Sim, tem coisas que eram cerimoniais, por exemplo, o lavar das mãos, a purificação, como que eram as ofertas, o sacrifício. Hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso, porque foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que hoje nós pudéssemos em Jesus ter o acesso com o Deus Pai, que é Jeová. Então, é isso que Jesus cumpriu. A lei cerimoniais que tinha que ser feita e tudo mais. Mas eu falo, a lei do mandamento ainda é válido, a gente tem que guardar a lei. A gente não vive pela lei, mas sim pela graça. Mas a pessoa que ela foi alcançada pela graça de Cristo, ela tem que ter frutos dignos de arrependimento. Então cuidado com pessoas falando que não é bem assim, que a Bíblia não é bem assim, que não vale, o Velho Testamento não vale. Cuidado, porque o próprio Deus da terra, que veio encarnado como homem, falou que ele não veio abolir a lei. Leia Mateus 5, versículo 17 ao 20, que ele fala para os fariseus. Então tome muito cuidado com os ensinamentos, porque tem muito que se diz que é Deus, que é de Deus, mas é o diabo. Porque o diabo ele se reveste até de anjo de luz para enganar, se for possível, até os escolhidos. Então cuidado com isso, muito cuidado. Hoje eu venho como uma profeta de Deus para a tua vida. Cuidado com isso, muito cuidado. O diabo, ele trabalha no engano. Eu tava vendo alguns vídeos aleatórios. Eu sempre posto as coisas de Deus, eu só uso as minhas redes sociais para falar da palavra de Deus, é para isso que eu vivo. E eu vi uma sexóloga, uma determinada cuja sexóloga, falando sobre sexo oral não é pecado, você colocar certos tipos de brinquedinho no seu casamento não é pecado, que se você sente paz, tá tudo bem, se você e o seu marido tá de comum acordo. Gente, eu vou falar bem a verdade pra você, cuidado pra você não colocar o seu marido ou sua mulher como Deus da sua vida. Porque se seu marido tá te pedindo uma coisa que quebra os princípios de Deus, maior tem que ser Deus da sua vida.
Porque se você tá cedendo coisas que a Bíblia condena, você tá colocando o seu marido como Deus na sua vida. O seu marido tem que ser marido. O seu marido tem que estar no lugar dele e a sua esposa no lugar dela. Você não pode colocar o seu marido acima de Deus. Se o seu marido ou a sua mulher está pedindo algo que você sabe que Deus não se agrada e você está cedendo, você está abrindo portas espirituais para a destruição da sua alma, do seu corpo e do seu espírito e ainda levando o teu marido para a condenação eterna. Porque ao invés de você ser luz, você está sendo instrumento do capeta no teu casamento. Então tome muito cuidado, porque tem mulheres ainda que não têm um marido convertido. E o marido vê aquelas porcaria de pornografia e quer repetir com uma mulher de Deus. Se você é mulher de Deus, escuta o que Deus está te dizendo. O seu marido vê aquelas porcaria, ele não está convertido, não conhece Jesus. Você conhece, você é serva de Deus, faz a obra. E você faz as vontades dele, mesmo sabendo que é errado, Deus vai cobrar de você. Porque vida sexual é um culto a Deus. Você sabia disso, que sexo é um culto? E isso assusta. Você sabia que as suas partes íntimas têm que ser consagradas? Sabia que você tem que orar pelas suas partes íntimas, repreendendo todo espírito de prostituição, todo espírito de imoralidade? Porque o diabo, ele trabalha para trazer sensualidade, espírito de sedução na tua vida. E eu tô falando para servo de Deus, eu não tô falando para ímpio que não conhece. Mas se ímpio estiver na minha live, já fica como dica, como quando você aceitar Jesus. Hoje eu vejo que quando você fala que você tem que consagrar as tuas partes íntimas a Deus, as pessoas se escandalizam. As tuas partes íntimas não é para Deus? Não foi Ele que fez as suas partes íntimas? Ou você acha que você se fez do nada? As suas partes íntimas, você tem que orar, você tem que ungir as suas partes íntimas. Consagrando as suas partes íntimas, porque tem muitas vezes que vem sentimentos malignos, prazeres deturpados, que é o diabo que está influenciando você e você nem sabe. Começa a colocar óleo ungido na tua casa, começa a ungir a tua casa, começa a se ungir, unge as tuas partes íntimas. Tem pessoas aqui que o Senhor tem me revelado que tá tendo pesadelos durante madrugada com aquela entidade íncubos e súcubos. Começa a orar o Salmo 91 na tua casa e começa a praticar, fechando as brechas. As portas espirituais que você anda abrindo, porque o seu marido, ele não serve a Deus, mas você serve. O posicionamento que Deus está cobrando é seu, porque você tem conhecimento. E se a sua mulher não serve a Deus ainda, quem tem que ser diferença é você. É você. Aí você serve a Deus, seu marido não serve, e você cede as coisas que ele quer. Ele vê aquelas porcaria na pornografia, você taca fantasia, taca preliminares, coisas. Preliminares que eu tô falando, gente, é brinquedinhos. Gente, no mundo eu usava pó de bruxinha, aqueles negocinho que estoura dentro pra dar aqueles... Gente, eu tô falando claro pra vocês, isso é coisa de ímpio. Isso é coisa de quem não conhece a Deus, de quem não tem entendimento. Eu tô falando pra crente, pra quem já aceitou Jesus. Se você diz que é crente e você faz isso, Deus tá falando, se arrependa. Ai, eu não sabia, irmã Adriana. Agora você sabe, se arrependa disso e renuncie a isso no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa entidade, súcubus, ela trabalha no homem. Ela vem em forma feminina. E ela vem no sonho. E ela se alimenta da energia sexual de esperma. Você sabia que quem faz o coito interrompido, tá dando esperma para essa entidade? E eu vou contar uma experiência que eu tive na época. Olha só como que muitos dos lugares tá escasso de falar sobre vida sexual. Eu lembro que eu tava pouco tempo na igreja, não tinha quem me ensinasse o que era fornicação, o que era imoralidade. Eu tava dentro da igreja tendo vida sexual antes do casamento, sem arrependimento, sem vida de santidade. E ainda eu não pregava aqui, tá, gente? Eu não pregava aqui. E eu tinha relação com meu marido, que hoje é meu marido, como se fosse casada com ele. E eu lembro uma vez que eu fazia, porque eu vim de uma bagagem, eu vou falar bem claro pra você.
Eu vim de uma bagagem que era normal eu fazer isso. Eu fui doutrinada, eu fui ensinada. Desde muito novinha, a minha mãe me sensualizava muito. A minha mãe colocava roupa curta em mim. Eu usava aquelas micro sainhas. Cuidado. O que eu vejo de cristãs colocando roupa curta nos filhos, cuidado. Você tá sensualizando teus filhos. Você tá ensinando que roupa curtinha tá tudo bem. Filho de cristão é diferente. Quantas mães cristãs colocam aquela sainha curtinha na tua filha? Coloca aquele shortinho curtinho, coloca aqueles cropped na tua filha. Tem muito homem olhando a tua filha, cobiçando a tua filha. Você tá sensualizando, você tá trazendo espírito de sensualidade pra dentro da tua filha. A minha mãe sexualizava eu, a minha mãe ensinava eu a colocar roupa curta para que homens olhassem para mim. Então, desde a infância, desde muito nova, sabe como que eu fui abusada, gente? A roupa que eu usava, o meu abusador, ele me abusou de mim com a roupinha curta. Porque a minha mãe na infância colocava. Ela colocava uma micro sainha em mim que aparecia tudo as minhas perninhas. E eu não tinha entendimento, porque sabe com quantos anos eu fui estrupada? Com 5 anos de idade eu fui estrupada. Eu fui com 5 anos de idade estrupada. E através daquela vida, porque houve a penetração, espírito de prostituição entrou dentro da minha vida, dentro do meu corpo, e ali eu comecei a ser doutrinada para aqueles espíritos. E eu comecei a acessar a pornografia com 6 anos, eu já acessava a pornografia, já se masturbava. Eu tinha relação sexual com as minhas bonecas. Porque eu vim de uma família que me sexualizava e nem sabia o mal que estava causando. Não tinha nem noção. Porque na época minha mãe nem conhecia Jesus e muito menos o meu pai. Porque o meu pai só vivia bebendo. Meu pai era alcoólatra, ele batia na minha mãe. Então eu cresci num lar desestruturado, aonde eu via o meu pai batendo na minha mãe. E a minha mãe tinha que trabalhar para colocar o que comer dentro de casa. Porque ela não tinha só eu de filho, ela tinha mais 5 filhos. Então ela me deixou na mão de uma pessoa, eu ficava na mão de vizinha, ficava na mão da minha irmã mais nova, entendeu? Eu ficava na mão de pessoas que trazia pessoas para dentro de casa e que não conhecia direito, e ali me abusaram com 5 anos de idade, eu fui estrupada. Eu fui amolestada. E aí você me pergunta, que roupa que você andava, Adriana? A minha mãe colocava roupas curtíssimas em mim. Eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade, eu andava com mini saia na rua, com saltinho, mini saia, com aqueles batonzão vermelho, com um monte de pulseira. Com 6 anos de idade, eu já andava igual adulta. Parecia que eu já tinha 20 anos. E todo mundo falava pra minha mãe achava ruim. Essa menina é muito nova, você tá sensualizando essa menina. E ela não tinha entendimento. Então você que é pai e mãe, Deus vai cobrar de você. Cuidado com a roupa do seu filho que você coloca. Tem mãe e pai cristão que coloca roupinha curta da criança e tem um monte de pedófilo que fica olhando pro corpinho da tua filha. E Deus vai cobrar de você, porque você é responsável por ela. Essa criança não tem entendimento. Eu não tinha entendimento do que estava acontecendo. Eu só tinha 5 aninhos de idade. 5 aninhos de idade. E ali como? Porque assim, quando você tem relação sexual, se abre uma legalidade para espírito maligno habitar o teu corpo. Então quando aquele abusador introduziu as partes íntimas dele em mim, abriu uma oportunidade de quê? Do diabo tomar posse do meu corpo. Então o diabo o diabo tomou posse. Gente, o que eu vou falar bem aqui. Quando eu me converti, a minha libertação foi muito extensa. O negócio foi tão sério que teve que tacar olho ungido para sair, porque o diabo tinha tomado posse. E hoje os cristãos, você fala que você tem que consagrar, que você tem que se ungir, e ungir também as suas partes íntimas, porque tem desejo que você sente, que não é teu, é o diabo que coloca. Agora me explica, você acha normal uma pessoa sentir prazer em dor? Deus não fez ninguém para sentir prazer na dor.
E eu tinha prazer, eu gostava de ser maltratada. Prática sadomasoquista. Sadomasoquista. Gente, eu era da pesada, eu tava na pesada. Práticas abomináveis diante de Deus, mas eu não tinha quem me alertasse. Eu não tinha quem me instruísse. Eu tive que aprender sozinha. Sabe o que esse ensinamento que eu tô passando pra vocês esmiuçado? Sabe quem me ensinou? Foi Jesus. Eu não tive pastor, eu não tive ninguém pra me ensinar, porque aquilo que era pra mim viver com Deus, eu tive que viver. Aquilo que foi pra repreender capeta, tal, Deus usou homens e servos dele. Mas aquilo que eu tinha que viver para aprender no mundo espiritual com Deus, eu tive que viver. Então, eu tava ali meses dentro da igreja e eu não sabia o que era fornicação, eu não sabia o que era imoralidade. E eu fazia tanto o anal como o oral. E eu só parei de fazer quando eu vivi essa experiência no mundo espiritual. O anal, eu já sabia que era errado e eu tinha parado. Mas o oral, como não tinha ali explicitamente, eu ficava em dúvida. Porque vinha muitas pessoas, ai, não tem nada demais porque a Bíblia não condena. Aí eu ia aconselhar com as pessoas que não tinham conhecimento, que não tinha vivido na prostituição como eu vivia. E falava assim, ai, Deus tá te incomodando por causa do seu testemunho. É porque naquela época você fazia e por isso que Deus tá te pedindo. Então, eu vivia coisas no mundo espiritual que pastor nenhum conseguia explicar. Porque aquilo que é espiritual, nem tudo o pastor vai saber explicar, é só Deus. E ali eu lembro uma vez que eu tive que viver isso. Por mais que Deus falava, daí Deus começou a falar comigo na palavra que era errado, e por muitas pessoas, servos dele, falar que não tinha nada demais, então eu ficava na dúvida, porque um falava uma coisa e Deus falava outra. Eu não tinha aquela maturidade. E ali eu vivi uma experiência espiritual da qual o meu marido, ele fez um cônjuge derrupido e eu vi aquela entidade se alimentando do esperma dele, que é o súcubo. Mas mesmo assim eu não parei. Mesmo assim eu não parei de ter uma relação profana. Aí Deus começou a ir mais profundo. Quando eu tinha relação sexual com meu marido, eu via demônios. O diabo, ele aparecia pra mim e dava risada na minha cara. E eu ia perguntar para as pessoas, nossa, por que eu tô tendo relação sexual com o meu parceiro e eu tô vendo um demônio? E a pessoa não me falava nada, ninguém me falava nada, porque você tá na fornicação, Deus não aprova isso, você precisa se arrepender. Não, a única coisa que a pessoa falava é você precisa sair do pecado, você precisa casar para sair do pecado. Não era se arrepender, não. Então, quando eu tinha, antes de mim viver em santidade, renunciar e fazer a quebra de alianças de alma, eu via demônios na relação sexual. E o mais forte pra mim foi quando eu tinha a prática do sexo oral. E Deus fez eu viver uma experiência espiritual, da qual eu via essa entidade com a boca nas partes íntimas do meu marido, e ali aquela entidade fazia sexo oral nele e fazia ele ter orgasmo e se alimentava do orgasmo. E essa entidade súcubus que trabalha no homem, vem em forma feminina, se alimenta da energia sexual, ou seja, o esperma. Se você pesquisar no Google aí, o Google fala, tá? Não tô inventando. E a partir daquele momento, aí eu entendi que aquilo ali não era de Deus. Quantas pessoas que se diziam de Deus, falavam pra mim, não tem nada demais. Eu falava, não, eu fico com aquilo que Deus falou comigo. Porque entre o seu achismo e entre aquilo que Deus falou comigo, eu fico com aquilo que Deus falou comigo.
O problema é que as pessoas, elas não querem pagar preço, elas não querem orar, elas não querem jejuar, elas não querem matar a carne dela para ter uma vida com Deus. É muito mais fácil ela ir numa sexóloga cristã, que não tem discernimento nenhum, que não tem a revelação do Espírito, que se diz cristã, mas não é cristã, ou de conversar com pessoas que nem têm entendimento, que nem teve o nível que ela teve de envolvimento no mundo espiritual. Porque não tem como, irmãos, não adianta. Por mais que Deus te use ali, no sentido de falar com pessoas que já usou drogas e tudo mais, não vai ser a mesma coisa do que uma pessoa que já foi das drogas, já foi da prostituição. Pessoas que já foi das drogas, da prostituição, elas viveram experiências que só ela e Deus sabe. Elas vão saber como lidar com essas pessoas melhor do que aquelas que não passou. Não que Deus não use, não que para Deus usar você, você precisa passar. Deus me livre e guarde, porque isso não é, não acrescenta em nada, é melhor que você não passe. Mas eu tô dizendo que tem certas coisas, tem certos níveis espirituais que pessoas só vão poder te ajudar da qual elas passaram. Hoje eu posso falar de casamento, de restauração, porque eu vivi uma restauração no casamento. Agora, como que uma pessoa que tem o casamento todo destruído, com a vida toda imoral, vai falar com você? Não tem experiência. Ela não tem uma libertação, ela não teve um encontro ainda com Deus. Então, o mal de pessoas é querer informação com pessoas que não viveram, não teve uma libertação, gente. Como é que você quer falar de pornografia, mas você não foi liberto do vício da pornografia? Como é que você quer falar da libertação ali, da imoralidade, se você ainda está na prática de fornicação, da promiscuidade, da sensualidade? Se as pessoas olhar para sua roupa, o que ela vai ver em você? Ela vai ver ali uma mulher de Deus ou ela vai ver espírito de sensualidade nas suas roupas, na tua postura, no seu falar? As suas fotos que você posta nas redes sociais, se a pessoa vê as suas fotos que você posta nas redes sociais, ela vai ver uma mulher de Deus ou ela vai ver uma mulher promíscua? Quais frutos você está dando? Como é que você quer falar de sexualidade se você não teve uma libertação genuína? Então, se você está lutando ainda, você precisa receber de Deus, para que quando Deus fazer, Deus vai te usar para alcançar vidas. E o íncubus, que é o demônio que trabalha em forma de homem, ele vem para a mulher em forma de um homem muito bonito. E ali ele tem relação sexual. Gente, eu já passei coisas sobrenaturais, da qual eu tive envolvimento com essa entidade. Da qual, de madrugada, eu via esse demônio e ele puxava a minha coberta para ter relação sexual. Eu era muito atacada. Mas por quê? De brechas espirituais. Porque você tem que fechar as brechas. Então, quando você está tendo um ataque, tem que descer na oração e pedir discernimento para ver se não é alguma brecha ou é algo que alguém está fazendo para você. Então, eu vivi experiências no mundo espiritual da qual que eu só pude ser alcançada pela libertação de Deus através de experiências espirituais. Então, eu tinha aquela prática sexo oral. E quando eu tive a experiência no mundo espiritual, eu via aquela entidade sucubus tendo relação sexual com meu marido. Ela colocava a boca ali, ela vinha em forma, ela vinha em forma de mulher, e depois ela se transformou num demônio de como que ela é. Eu via asas, é uma coisa muito abominável. Quem vê o mundo espiritual, quem tem dom de visão, dom de discernimento de espíritos, é uma coisa assim muito louca. Eu via ela colocava, essa entidade colocava a boca nas partes íntimas do meu marido, e ali ela fazia ele ter prazer, ele tinha o orgasmo, e ela se alimentava do orgasmo dele, da energia sexual, depois ela cuspia no chão. E o diabo trabalhava tanto na minha vida como na vida dele. Então, para cair em promiscuidade, para cair em prostituição, para cair na pornografia. E tem muitas pessoas, o Senhor tem me revelado que tem muitas pessoas que estão sofrendo isso. Ataques espirituais.
Essas entidades, ela trabalha noturna. É terror noturno. Por que a Bíblia em Salmo 91 fala que não temos medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da pestilência que ronda das trevas, nem da destruição que devasta meio-dia? Então essas entidades, ela vem ter relação sexual com você de madrugada. Por isso que quando você acorda toda ali, como se você tivesse tido relação sexual mesmo. Mas literalmente, porque eu já vivi no mundo espiritual. Deus vê o demônio e eu ver o demônio descobrindo eu. Eu via. Então, para mim, ter saído desse pecado do sexo oral e da promiscuidade da prostituição, eu tive que passar por experiências espirituais da qual pastores não sabiam me falar, nenhum pastor sabia. Porque tem coisa que só Deus vai poder te explicar. Então, hoje, quando a pessoa fala para mim que não é pecado, eu fico aquilo que eu vivi com Deus. A Bíblia não é achismo. Ah, mas a Bíblia não dá parâmetro. Então, aí, porque toda experiência espiritual tem que ter a palavra de Deus. E ali o Senhor me deu Romanos 6. Romanos 6, versículo 13, que diz bem assim. Romanos 6, versículo 13, que diz bem assim. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é direto. Então, o que a Bíblia está falando? Não entregue os membros de vocês ao pecado, porque vocês foram resgatados da morte para a vida. Então, se você foi resgatado do mundo de Satanás, da prostituição, da promiscuidade, você não pode mais cair mais nisso. No sentido que eu falo do quê? De você ficar, vai e volta. A libertação, gente, eu já falei pra você. Hoje eu tenho nojo de bebida alcoólica, nojo de droga. Se você diz que foi liberta por Deus, eu fico um mês, daí eu volto. Isso não é libertação, você tá ainda num processo de libertação. A libertação verdadeira é quando a pessoa tá usando droga na tua frente, a pessoa tá bebendo na tua frente e você não tem vontade de usar aquilo, você tem nojo daquilo. Essa é a verdadeira libertação. Então hoje quando eu vejo uma cerveja, hoje quando eu vejo uma droga, eu tenho nojo da droga. Essa é a verdadeira libertação. Se você ainda sente vontade, no sentido de que tem recaída, isso, aquilo, você está no processo ainda, você não foi realmente liberto por Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que experimenta da glória de Deus tem que vigiar, porque se cair é 7 vezes pior. Então, se eu passei pela libertação de Deus, eu tenho que vigiar. Porque se eu cair naquilo que Deus já me libertou, volta 7 vezes pior. Agora, se você aceitou Jesus e está no processo ainda de santificação, é um processo. Você ainda não foi libertado, você precisa ser acompanhado pelos seus líderes. Então, se você aceitou Jesus e eu tenho 1 mês de convertida, 2 meses, ainda 6 meses e ainda está tendo recaída, você está no processo, você não foi liberta. A libertação de Deus é o quê? Hoje eu vejo droga e eu tenho nojo. Hoje eu vejo bebida e eu tenho nojo, eu não tenho vontade de usar aquilo. Não que o diabo não tente, às vezes ele usa pessoas para lutar comigo, para lutar comigo na feitiçaria, na macumbaria, para trazer vontade. Porque tem entidades específicas que trabalham na área das drogas e da prostituição. Então, o que aquelas pessoas que fazem? Aquelas pessoas que trabalham na feitiçaria ou na macumbaria, ela vai invocar aquela entidade que trabalhava na sua vida lá no passado. O diabo sabe aonde você era escravo. Então, o diabo vai falar, invoca essa entidade para que ela sinta vontade. Para que ela caia. Mas se você orar a Deus, Deus te dá escape. Por isso que a Bíblia fala que aquele que julga estar de pé,
cuidado para que não caia. Ou seja, se você julga estar de pé, se você está de pé, vigie, fica alerta no mundo espiritual, porque tem pessoas que trabalham no mundo espiritual para trazer divórcio, para trazer prostituição, porque o diabo ele não fica feliz quando você é resgatado da mão dele. Você acha que o diabo quer perder? Não, não quer. Porque ele sabe que muitas vidas vai ser alcançada através daquilo que Deus fez na sua vida. Agora, se você está no processo de libertação, não desista, porque eu sou testemunho vivo. Eu tenho 3 anos que eu não uso droga. Adriana, o diabo tenta? Tenta, gente, claro que tenta. Então ele usa pessoas para fazer obra de macumbaria, de feitiçaria, para me sentir vontade, para me sentir lembrança, para me sentir saudade. Mas maior é Deus. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer propósitos, seja o que for. Para Deus não me deixar cair. Para Deus quebrar aquele mal, para que aquela macumbaria, aquela feitiçaria não venha pegar em mim e para que toda brecha venha ser selada, porque somos pecadores, muitas das vezes falamos o que não devemos, caímos em alguma coisa, nós somos falhos, ninguém é perfeito aqui. Você não aceita Cristo e vai ser perfeito todo o tempo. Não, gente. Nós somos falhos e a gente precisa buscar Deus. Porque maldição sem causa não pega. Agora, se você tá com as portas abertas, uma prática de pecado, se arrependa e abandone. Então, isso é muito complicado. Então, a própria Bíblia, fala em Romanos 6, versículo 13, e também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês, ou seja, não entregue nenhum membro de vocês. Nenhuma parte sequer, seja a boca, seja os olhos, seja os ouvidos, seja a mente, porque nós pecamos pela mente, porque a Bíblia diz que o adultério ele não começa no ato, ele começa no pensamento, na cobiça, da concupiscência da carne. Então é isso que Paulo está falando. Portanto, não deixe que o pecado domine. Versículo 12, antes do versículo 13, diz assim, versículo 12, Romanos 6,12. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês. E faça com que vocês obedeçam os desejos, e façam que vocês não obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. Ou seja, o que Paulo está falando? Busque em Deus, para que você não caia. A gente precisa buscar o domínio próprio. Um dos frutos é o domínio próprio. Você tem que ter domínio próprio sobre o seu corpo. A carne vai pedir, mas se você tá com o espírito alimentado, maior é o espírito. Agora, se você só alimenta a sua carne, como que você vai vencer? Então, para você vencer o pecado, no sentido de que pecado sexual você foge, você não resiste, você foge. Mas para você resistir às investidas de Satanás, você precisa estar em Cristo. Sem Cristo você não consegue, meu amiguinho. Você sozinho com a força do seu braço não consegue. Então o segredo é como que você consegue ficar 3 anos sem usar droga? Cristo. Não é nada por mim. Pessoas lutam contra meu casamento, a minha vida, mas maior é Deus. Então aqui fala assim, e também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, ou seja, não entregue nenhum dos membros de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal, ou seja, não use os membros do seu corpo para fazer o que é mal. Não use os membros do seu corpo para alimentar o pecado. Então, a pessoa que ela tá fazendo sexo oral, ela tá usando o membro dela, que é a boca, que foi feita para comer, para glorificar a Deus, para falar, para usar para uma coisa ilícita. Porque isso não é lícito. E se você for ver cientificamente, os cientistas falam que pode dar doença bucal. Você pode pegar uma DST, você pode pegar uma sífilis, você pode pegar uma doença na sua boca. Então tudo aquilo que faz mal pro teu corpo, pra tua alma, pro teu espírito é pecado. Você é templo do Espírito. Se você é templo do Espírito, o seu templo tem que estar santo, não pode ter mácula. Então o que Paulo tá chamando? Olha, você não pode dar os membros do seu corpo ao pecado. Então você não pode usar a tua boca para pecar, os teus olhos para pecar, os teus ouvidos. Você não pode dar o corpo, as tuas partes íntimas. Você tem que consagrar a Deus. Por isso que a Bíblia fala, ó,
E aqui fala, pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte, ou seja, das trevas para a luz, das trevas, da morte para a vida. Ou seja, então se você foi redimido, foi alcançado pelo sangue de Jesus, você tem que viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que você é, não aquilo que o pastor fala ou aquilo que o fulano fala. Porque se tem alguém falando que é o contrário da Bíblia, tá errado. Você tem que seguir aquilo que a palavra diz. Seja eu ou seja qualquer outra pessoa que tá repreendido isso. Mas seja qualquer outra pessoa que vem falar coisa ao contrário da Bíblia, essa pessoa não fala pelo Espírito de Deus. Espírito de engano. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Então, se você foi alcançado pela graça de Deus, automaticamente você é transformado pelo poder do Espírito Santo. Que evangelho é esse? Que a tua vida sexual é a mesma coisa de uma vida sexual de uma mulher ou de um homem mundano. Se você sentar com um cara mundano, uma mulher mundana, e conversar com ela como que é a vida dela sexual, é a mesma coisa da tua? E você disse que foi resgatada da luz para as trevas. Da trevas para a luz, perdão. Então você não está na luz, você está nas trevas. Porque a Bíblia fala, cuidado para que a luz que você acha que esteja no seu corpo não seja as trevas. Porque muitas das vezes você está achando que tem luz na sua vida e é trevas. Então a gente tem que vigiar. E eu vim trazer isso. Então, esse foi um dos versículos que Deus falou que eu não posso usar a minha boca, os meus membros do meu corpo para a imoralidade sexual ou para qualquer outro pecado. E tem também aquela passagem lá de Romanos também que fala sobre prática sodomita. Se a gente faz... Gente, é questão de estudo. A Bíblia diz... Eu vou trazer isso para vocês. A Bíblia diz que a gente não pode imitar ali a cultura dos cananeus e nem a cultura do Egito. Então, hoje as pessoas não param para pensar, mas por que Deus fala isso? Qual que era a cultura do Egito? Qual que era a cultura dos cananeus? A cultura dos cananeus era idolatria, era imoralidade, era depravação. E a cultura do Egito era a mesma coisa. Então, eu vou trazer estudos que fala, mediante a Bíblia fala. Arqueólogos que descobriram que desde aquela época, lá da época do Egito, já existia o coito interrompido, já existia a prática da masturbação, já existia a promiscuidade, desde aquela época sempre existiu. Como que era as práticas, como que era o sexo no Egito, como que era na antiguidade o sexo. Hoje em dia as pessoas não querem pagar preço para buscar em Deus, para pesquisar. As pessoas, elas querem sentar lá e ouvir de pessoas miuçadamente. Gente, vocês têm que aprender a buscar intimidade com Deus. Abrir a porta do teu quarto e fechar a porta do teu quarto e colocar o seu joelho no chão e praticar o que Mateus 6,6 fala. Eu não aprendi com os outros, eu não aprendi lendo livrinho de libertação, eu não aprendi nada contra quem faz isso. Eu não aprendi com ninguém, eu aprendi tendo vida com Deus, experiências espirituais com Deus. Então hoje as pessoas querem tudo esmiuçadamente, quer tudo na mãozinha, quer tudo na bandeja. E aí a gente fala que cristão tem que ter a vida sexual diferente. Aí o que acontece? Ai, como você é religiosa. Agora você é santarrona. Ora, mas que graça é essa que você está vivendo? Se você disse que você foi resgatada das trevas para a luz e você está vivendo uma vida sexual igual uma pessoa, se você for conversar. Aí é um povo que coloca sadomasoquismo no meio. Aí compra aquelas algemas para algemar o cara na cama. Compra aquele chicote para macetar a outra. Aonde que Deus tá nisso, gente? Deus abomina a violência. Você tá trazendo espírito de violência pro teu leito conjugal. Como que você sente prazer nisso? Isso é sadomasoquismo. Isso é loucura. Isso é satânico. Até os psicólogos
psicólogo fala que não é normal você sentir prazer na dor. Acorda! E como que você, cristão, vai e tem a coragem de falar que tá tudo bem, que tá tudo certo? Isso daí eu tinha quando eu era do mundo, que eu não tinha entendimento. E ali eu comecei a ter experiências espirituais com Deus, e ali Deus começou a me alcançar, e eu comecei a se aprofundar nessa área de sexualidade. Então hoje, agora eu consigo entender por que o diabo ataca tanto eu. Porque ele sabe aquilo que Deus tem sobre a minha vida. É a mesma coisa quando uma pessoa sai do ocultismo, tudo aquilo que ela vivia, ela vai contar de testemunho. Então você acha que o diabo quer que você conte aquilo que vai desmascarar? Muitas pessoas vão ser alcançadas. Muitas pessoas vão acordar. Escamas, cegueira espiritual vai sair de olhos de pessoas. Espiritualmente falando. Então é claro que o diabo não vai querer. Ele sempre vai usar pessoas para lutar contra a tua vida. Porque não é sobre nós, é sobre ele. É tudo sobre ele. E tem pessoas que elas têm uma dificuldade de colocar louvor na hora do ato sexual. Por que na igreja você canta santo, santo, santo e na sua intimidade com seu marido você não consegue escutar uma música santo, santo, santo glorificando a Deus? Algo tem de errado. Então o Deus que você está adorando não é Deus, é o diabo. Porque se você não consegue colocar louvor... Porque se o seu sexo é pra Deus, é pra glória de Deus, qual que é o problema de, ao invés de você colocar uma música mundana, você colocar um louvor? Então você está se enganando a você mesmo. Então quer dizer, você é cristão dentro da igreja. Ou você é cristão ali do quarto pra fora. Quando você está tendo relação sexual com seu marido, Deus vai virar o rosto e não vai ver. Que incoerência! Então, a partir desse momento que o Senhor me deu essa base bíblica de Romanos 6, versículo 13, eu entendi que os meus membros eu não daria para o pecado sexual mais. Eu fiz uma decisão, Senhor, eu não quero voltar mais para a prostituição. E ainda que o diabo tente, eu quero lutar no mundo espiritual para não cair. Porque a glória de Deus vai me ajudar a não cair. Não porque eu sou forte, mas porque Ele me aperfeiçoa na minha fraqueza. Então não é normal, gente. Então eu vim trazer esse conhecimento. E lá em Levíticos 18, versículo 19, diz assim: não se aproxime de uma mulher para ter relações sexuais com ela, enquanto estiver impura por causa da sua menstruação. Gente, quem faz sexo no tempo de menstruação é pecado, Deus abomina. Você sabia que tem pessoas que fazem trabalho com sangue de menstruação? Você sabia que tem pessoas que fazem magia com sangue de menstruação? O sangue é um portal no mundo espiritual. O diabo ele se alimenta ali de pacto. Para você fazer pacto com o diabo, precisa de sangue. E o sexo, aonde fica o sangue? O sangue no sexo fica no esperma. Se você for ver, eu já trouxe esse conhecimento, o DNA do homem fica em você. Porque é liberado pelo esperma, por isso que você tem que fazer a quebra de almas, aonde igrejas não já... Por isso que tem pessoas que ela não é feliz no casamento, ela não tem ali a bênção de Deus, porque quando ela tinha uma vida promíscua, ela achou que casando ia resolver um problema, mas ela não se arrependeu, ela não teve ali a renúncia, a consagração. Você tem que consagrar suas partes íntimas, o seu corpo, a tua alma, o teu espírito a Deus. Você tem que orar pela vida do seu marido, o seu marido orar pela tua. Então a Bíblia fala: não se aproxime de uma mulher para ter relações sexuais com ela enquanto estiver impura por causa da sua menstruação. Ou seja, quem é mulher sabe que época de menstruação é uma época que a gente sente dor, desconforto, inchaço. É uma época que não é uma época para você ter relação sexual. Isso é uma falta de respeito com o seu corpo. E se o seu marido não respeita essa época, não é normal. Se o seu marido não tem controle nessa época, imagina quando você tiver filho, você tiver de resguardo ali. Gente, a gente precisa de libertação. Não é normal isso. Masturbação é pecado. Você querer, eu tô menstruada aqui, eu vou querer agradar o meu marido ali com masturbação, eu vou masturbar ele, eu vou fazer sexo oral. Isso é pecado.
Tudo que é fora dos princípios de Deus é pecado. E eu acho interessante, se você for ver na sua Bíblia, tem tema da Bíblia, que nem a da João Ferreira, fala casamentos ilícitos. E tem pessoas que dizem que Levítico 18 não vale mais, porque não sei o que, porque não sei o que. Cuidado. Vai ler Mateus 5, versículo 17 ao 20. Quem tem vida com Deus não é enganado. Olha o que eu acabei de ler lá em 2 Coríntios 11, versículo 13. Que o diabo, se for preciso, ele se disfarça até de anjo de luz para enganar as pessoas. E você aí não pede discernimento de espíritos. Sai assistindo qualquer live, sai indo em qualquer sexóloga. Tudo que sexóloga fala para você, você faz. Mas se Deus falar para você, você não faz. Você obedece mais pessoas da terra do que Deus. E aqui eu não tô falando para você fazer... Eu não tô falando de rebelião, gente. Porque as autoridades aqui foi imposta por Deus. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de pessoas que ela ouve mais psicólogo, mais pessoas que é sexóloga do que o próprio Deus. Quem fez o sexo foi Deus. Não tem pessoa melhor para você tirar dúvidas e saber se aquilo agride a Deus ou não, a santidade de Deus ou não, do que o próprio Deus. Se você quer saber de sexo, começa a pagar preço. Eu não tive revelação de Deus de outras coisas. A minha revelação que eu tive foi da palavra. Ou você acha que Deus vai ficar falando com você em livrinhos? É por isso que ele deixou a palavra dele. Ele é a palavra. Se relaciona com ele que a luz de Cristo vai entrar sobre a tua casa. O problema é que você gasta mais tempo em Netflix, mais tempo em série nada a ver, do que você não passa nem 2 horas para ouvir uma live dessa. Então a própria Bíblia fala, não se aproxime de uma mulher para ter relações sexuais com ela, enquanto estiver impura por causa da sua menstruação. Gente, já é provado cientificamente que pelo sangue você pode pegar várias doenças. Época menstrual é época de impureza, no sentido que o corpo está expulsando o sangue ali. Porque como a mulher ela não teve ali gravidez, então o corpo ele trabalha para ter mais um mês de ciclo. Vai estudar, vai entender. Ah, mas um médico falando de tal. Gente, você está colocando a palavra de Deus de escanteio e tá colocando um médico. Então o médico é o seu Deus. Tudo que o seu médico falar você vai fazer. Se quebra os princípios de Deus, acabou. Médico que indica fazer masturbação, médico sexóloga que indica comprar aqueles vibradores pra dar prazer. Pra que isso? Se você tem o Espírito Santo, vai orar pela tua vida sexual. Porque o que tem de gente que trabalha no mundo espiritual pra dar frieza sexual no seu casamento. Tem gente que faz obra de feitiçaria pra você sentir nojo do seu marido, da sua mulher, pra colocar outra mulher no caminho dele. Acorda! Acorda pra vida. Eu não aprendi isso com um pastor, com ninguém não. Foi orando, jejuando, dando vida com Deus. Hoje em dia você vai falar tal entidade trabalha nisso, tal entidade trabalha aqui. A pessoa fica... A pessoa não tem conhecimento nenhum, não tem vivência com Deus. Eu não aprendi as coisas lendo um livrinho. Eu aprendi lendo isso aqui, a Bíblia. Vivendo, praticando. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus, ele é a palavra, o verbo se fez carne. Ele é a palavra, ele é Deus. Então, como que você vai vencer a pornografia, qualquer vício? Somente pelo poder do Espírito de Deus. Tem casta de demônio que só sai com oração e jejum, minha amiga. Só sai com oração e jejum. Então, eu fiz estudos, porque o Senhor começou a colocar essa sede por mim aprender sobre vida sexual. Porque era uma área que eu era muito amarrada na época do mundo. Eu fui muito profundo. Eu tinha uma vida sexual promíscua. Eu tive que descer muito para aprender muito, para que eu conseguisse alcançar essa liberdade em Cristo. E até hoje eu guerreio, gente. Continuo guerreando. Então, quer dizer, aí você quer acompanhar a sexóloga, quer não sei o que, aí a sexóloga fala assim, para apimentar o seu casamento você tem que colocar fantasia. Para apimentar o seu casamento você tem que comprar um vibradorzinho, um pó de bruxinha, um pó não sei do que. Gente, pelo amor de Deus,
Vai assistir a outra live que Deus me usou para falar sobre isso. Da onde veio isso? A falta de conhecimento faz o povo perecer. E hoje, mais que tudo, eu entendo porque que Deus me levantou para falar sobre isso. Porque hoje não tem pessoas quase para falar sobre sexualidade. Biblicamente falando, hoje tá escasso. É um povo que fala que tudo pode, que Deus aceita tudo. Ai, porque você traz paz. Desde quando? Vai perguntar para uma pessoa que tá na prática do pecado para ver se ela não tem paz? Lógico, nem toda a paz vem de Deus. O diabo, ele dá paz para você pecar porque ele quer que você fique amarrado para você ter a condenação eterna. Você acha mesmo que o diabo vai querer que você tenha a libertação de Cristo? Lógico que não. Deus não, ele nos constrange, ele nos confronta. Então, não sei de onde isso, o coração é enganoso. Ai, se me traz paz é de Deus, cuidado. Quando Deus apareceu para Jonas pregar, você acha que Jonas sentiu paz daquilo que Deus falou? Se ele tivesse sentido paz, ele não teria fugido de Deus. Fugido entre aspas, né? Porque ninguém pode fugir de Deus. Lá em Salmo 139 fala sobre isso. Então, quer dizer, Deus começou a fazer eu me aprofundar nessa área da sexualidade porque foi uma área que eu fui muito amarrada. Foi uma área que o diabo me usava muito. Eu era cheia de entidade no corpo. Entendeu? Então, a área que eu mais sofri é a área que o Senhor, assim, tem feito grandes coisas para a honra e glória dele. Eu vivo de livramentos e nossa, Deus é maravilhoso. Eu tenho que falar o que Deus tem feito sobre a minha vida. Deus é bom, Deus é misericordioso e eu glorifico e exalto o nome dele, porque se não fosse ele na minha vida eu já tinha caído. Então, a própria Bíblia fala que não se aproxime de uma mulher para ter relações sexuais com ela enquanto estiver impura por causa da sua menstruação. Ou seja, é uma época impura, o homem tem que respeitar, você tem que respeitar o seu corpo. O seu corpo está expelindo, é o processo. Depois que parar a menstruação, que tudo normalizar, você pode ter relação sexual debaixo dos princípios de Deus, sem precisar abrir brechas espirituais dentro do seu leito e imacular o teu santuário. Você é santuário de Deus. Deus habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Jesus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é casa e morada. Então você não pode prostituir o santuário de Deus. Você não pode misturar o santo com o profano. Quando os levitas carregavam a arca, eles tinham que passar por processo de santificação e de purificação. Eles não podiam carregar a arca de maneira imprópria. Se você quer ter a presença de Deus no seu leito conjugal, se você quer ter ali, alcançar o ápice de prazer em Deus, você precisa orar pela tua vida sexual, você precisa buscar de Deus. Tem pessoas que ela compra lingerie e não pede direcionamento de Deus. Você coloca coisas no seu leito, você nem pergunta para Deus se aquilo agrada a Ele. Tem certo tipo de coisa que nem agrada a Deus, que traz espírito de sensualidade, de sedução dentro do seu casamento. Aí tem um monte de pessoas desinformadas falando, a sensualidade no seu casamento pode, não pode. Sensualidade é um espírito maligno que habita na pessoa. Sensualidade é uma das obras da carne, que é a lascívia, a luxúria. Acorda pra vida, nem no seu casamento você tem que seduzir o seu marido. Você tem que orar para que o seu marido só venha ter olhos e prazer para você e que você só venha ter olhos e prazer somente para o seu marido. Começa a pagar preço pelo seu casamento. Para de ficar, você só fica atrás de pastor para orar no seu casamento. Ai, pastor, ora por mim, ora para ele. Começa a colocar o joelho no chão, começa a pagar preço pela tua vida, pela tua casa. Acorda! Esse fogo que você sente, que não tá condizente com a Bíblia, isso é espírito maligno. Tem casa, tem casta de demônio que só sai com oração e jejum. Você já fechou as brechas, você teve um monte de vida sexual, seu marido com um monte de mulher, vida sexual, você já fechou as portas, já fez quebra de maldição hereditária, já fez quebra de aliança de almas, já renunciou tudo. Já fez a confissão, já se arrependeu? Já aceitou Jesus como único suficiente Salvador? Aí como que você quer viver um casamento pleno se você não obedece a Deus?
Aí tudo que os outros falam pra você, você vai lá e acata. Então, aí tem pessoa que fala, Levítico 18 não vale. Gente, se não valesse, até hoje não ia ser pecado. A Bíblia, aqui em Levítico 18, ela vai falar até da zoofilia, que é pecado, que é relação sexual com animal. Vai falar até sobre ter relação sexual com cadáver, com morto, que até hoje existe muito. Então, Levítico 18 é válido ainda. Deus não veio abolir. Deus veio para cumprir no sentido das leis cerimoniais que valia sobre o sacrifício, o holocausto, essas coisas. Então vai estudar a palavra de Deus, começa a mergulhar, para de ficar no celular vendo coisa que não tem nada a ver e começa a ter vida com Deus, começa a pagar preço pela tua casa, porque tem gente guerreando na obra de feitiçaria, macumbaria para destruir seu casamento e você dormindo. E você dormindo, achando que tudo é flores. Então, além da palavra de Deus falar em Levítico 18 sobre o incesto, vai falar que é proibido ter relação sexual com prima, primo, com padrasto, com madrasta, com mãe, com pai, com cunhada. Isso é válido nos dias de hoje. Pecado é pecado e não vai deixar de ser pecado, gente. Tem muitas pessoas que falam do achismo dela. Profeta que é profeta de Deus, ele fala da parte de Deus, ele não fala do achismo dele. Você acha que eu tô falando do meu achismo aqui? Eu não tô falando do meu achismo. Eu tô falando da palavra de Deus. O que eu tô falando das experiências espirituais que eu tive, mas tudo debaixo da palavra. Você não tá vendo eu falar sem a Bíblia aberta. Eu tô falando da palavra, eu tô te provando na palavra. Então, eu não vim aqui falar do meu achismo, que eu acho, que eu penso, porque o achismo da gente, a gente engole com angu. O que vale é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está falando que é pecado, cuidado com teologia. Tem um monte de gente falando baboseira. Lá em Danaval, gente, a falta de estudo faz o povo perecer. Lá em Cantares 7:2, o povo fala sobre o sexo oral, perdão. Que Salomão estava falando lá sobre sexo oral. Mentira, vai ver a Bíblia hebraica no original. Isso é falta de estudar, falta de se dedicar nas coisas de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando no original tá o teu umbigo, ou seja, do ventre, a barriga, algo secreto, ele fala do corpo dela, ele tá falando da intimidade do corpo, ele fala que ele sente prazer pelo corpo dela, ele fala da intimidade no sentido de algo mais íntimo, de algo mais profundo, porque a relação sexual é algo íntimo, é algo que não é só carnal, é espiritual, corpo com corpo, carne com carne, e alma com alma, espírito com espírito. É disso que ele tá falando, que o corpo dela era perfeito, que as curvas dela era perfeita, que ele se contorce de tanto prazer com ela. Vai ver no original. A falta de estudar a Bíblia em hebraico faz o povo perecer. Para de acreditar em todos os vídeos. E o pior de tudo é um monte de gente compartilhando coisa que nem sabe. Umbigo, cordão umbilical, no sentido de torcer, ou seja, ele se contorce de prazer pelo corpo dela. Vai ver no original, não tá vagira, não tá sexo oral ali. Aí eles pegam Cantares 7:2 para falar que fala sobre sexo oral, porque Salomão tava fazendo sexo oral lá na mulher. Cuidado que você repassa e sai compartilhando. Ele sentia prazer, alegria no corpo dela. Ele fala da curva ali, ele fala que ele beijava o seio o seio delas, fazia carícias no seio delas, mas não fala nada de sexo oral. Santo Jeová Deus, a falta de conhecimento faz o povo perecer. E tudo isso eu vou deixar aqui no link acima do vídeo, eu vou deixar para vocês clicar e ver e ler. Então, cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Porque o diabo, ele quer colocar prostituição cultural, que significa, no Antigo Oriente Médio, pessoas que tinham relação sexual com demônios. O diabo, ele quer trazer depravação, deturpação,
Promiscuidade, prostituição no leito conjugal. Porque ele sabe que se tem uma coisa que Deus abomina, é a imoralidade. A imoralidade é um pecado contra o seu próprio corpo. Você está pecando contra o próprio Espírito Santo de Deus. Então, olha só como que a coisa é. Tanto esse pecado é um dos pecados que Deus mais abomina. O primeiro pecado é a idolatria. E o segundo pecado é a imoralidade sexual. A consequência desse pecado é gravíssima. Tanto é que a gente vai ver lá em 2 Samuel 11, se eu não me engano, ou 12, sobre o pecado de Davi quando ele caiu com Batseba. O que aconteceu? A espada da casa dele não foi apartada. As consequências veio. Então tome cuidado com quem você anda sendo direcionado, com quem você pede conselhos. De repente você está passando por uma crise no seu casamento e você vai lá pedir conselho para a irmã, para a ciclana. Cuidado! O melhor conselheiro que você tem é o Espírito Santo de Deus. Primeiramente o Espírito Santo. Você tem que perguntar para o Espírito Santo: Senhor, eu devo comprar essa lingerie? Ore a Deus pedindo direcionamento. Tem lugar que vende lingeries consagradas a entidades de sedução. Tem certas lingeries que não convém um cristão usar dentro do leito conjugal. Vai trazer sensualidade. Vai fazer o cara lembrar da época do Egito lá, aquelas coisas de pornografia. Cuidado com isso. Entendeu? Então isso é muito complicado porque sexo é oculto. E depois, além de lá em Levítico 18:19 vai falar sobre que é pecado ter relação sexual menstruada. Depois a Bíblia fala sobre que as leis ainda é válida. O Antigo Testamento, Deus não veio abolir o Velho Testamento. Lá em Mateus 5:17 do 20 vai falar. Romanos 6:13 que eu acabei de ler para vocês. E olhem Números 25, o que acontece quando você cede. Quando o diabo, ele é assim, cuidado com a doutrina. Cuidado com a doutrina de Jezabel. Não tolere Jezabel na tua vida. Não tolere doutrina de Balaão na tua vida. Balaão, ele ensina as coisas de Deus, influencia outras pessoas a cair, no sentido de que ele pega aquilo, sabe como você faz para o povo de Deus perder a peça? Você coloca mulheres no caminho dele, porque ele sabia que se tinha uma coisa que Deus abominava, era a prostituição e a imoralidade. E eu vou ler essa passagem: cuidado com a doutrina de Balaão, não aceite na tua vida, não aceite na igreja. Cuidado, pastores, o Senhor tem avisado. Pastores, cuidado. Cuidado o que você ensina para os membros, aquilo que você fala para os membros. Cuidado. Você ensina a apimentar a relação sexual como se Deus não fosse suficiente dentro do casamento. Quem tem o Espírito Santo de Deus, eu posso falar com convicção com você. Eu posso falar porque eu vi da prostituição, da promiscuidade. Eu tinha práticas sadomasoquista. Eu tinha práticas que eu era ninfomaníacas. E hoje eu não tenho mais essa prática. Então a pessoa que ela foi trazida das trevas para a luz, ela é diferente. Se eu sentar com uma pessoa que ela não conhece a Deus, se você sentar com uma pessoa que ela conhece a Deus e uma pessoa que não conhece a Deus e as mesmas práticas ela faz, essa pessoa não conhece Cristo, pode se dizer cristã, pode se dizer apóstolo, pode ser pastor, pode ser quem for, não conhece a Cristo. E isso não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia que fala lá em 2 Coríntios 11, versículo 13. Se diz apóstolos, apóstolos de Cristo, pregadores de Cristo, mas estão servindo o diabo, a Satanás, revestido como anjo de luz. O diabo, se for possível, ele veio para enganar. Então não sou eu, não é a minha opinião, o meu achismo, é o que Cristo fala. Olha como que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar retendo aquilo que Deus tem para nossa vida. E o diabo sabe disso, nós devemos tomar cuidado. Seja eu, seja qualquer outra pessoa. Lá em Números 25, vai contar a história da doutrina de Balaão, que a Bíblia proíbe a doutrina de Balaão. E, aliás, tem uma carta que Deus escreve para a igreja que ele estava aceitando a doutrina de Balaão e a doutrina de Jezabel dentro da igreja. O povo de Israel adora Baal Peor. Baal Peor
é um deus sexual, que na época era muito cultuado. Mas Baal Peor é Satanás, entendeu? O culto ao diabo, a imoralidade ao diabo ali. Então, vou ler aqui do 1 até o todo aqui. Então, aqui vai dizer bem assim. Quando os israelitas estavam acampados no vale das Acácias, os homens começaram a ter relação com as mulheres moabitas. Quem eram as moabitas? As moabitas era um povo idólatra, imoral, que cultuava Baal Peor. Então, eles se ajuntaram sexualmente com essas mulheres que eram prostitutas cultuais, que significa, no antigo Oriente Médio, era empregado nos cultos da fertilidade, praticavam atos sexuais no templo, entendeu? Como parte do culto prestavam à divindade pagã, ou seja, eles entregavam o corpo dele sexualmente a essas entidades, que se chamava Baal Peor. Então, os israelitas se ajuntou intimamente, ou seja, eles tiveram relação sexual com essas mulheres. O diabo colocou no caminho do povo de Deus mulheres pagãs para fazer eles caírem em imoralidade sexual, para que eles perdessem a bênção que eles estavam prestes a receber. Como Balaão não conseguiu, né, que era um profeta vendido, profetizar contra o povo de Deus, porque ele estava amando de Balaque, mas Deus fez, cada hora que ele abria a boca para amaldiçoar o povo de Deus, Deus fazia ele abençoar. Como eles não conseguiram amaldiçoar o povo de Deus, o que Balaão falou? Coloca as mulheres no caminho do povo de Deus, porque Deus, ele vai se tirar com isso. Então, pessoas que sabem da Bíblia e ensinam, faz isso aqui na Bíblia, e aí você vai ter um atalho, entendeu? Então, cuidado com isso. A gente deve rejeitar a doutrina de Balaão e a doutrina de Jezabel. Quando os israelitas estavam acampados no Vale da Acácia, os homens começaram a ter relações sexuais com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. Ou seja, festa pagã, que tinha bebidas, que tinha músicas que não era inspirada por Deus, era um culto. O sexo, a música é um culto. Ou cultua a Deus ou cultua o diabo. Como que está o seu leito conjugal? Porque a Bíblia diz que Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. E que o nosso leito conjugal não pode ter mácula, sujeira. E os israelitas tomaram parte nos seus banquetes e adoraram os seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar ao Deus Baal, Deus minúsculo, Peor. E por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles. Ou seja, idolatria e imoralidade sexual estão juntos. É um culto. Então, quando você tem relação sexual fora dos princípios de Deus, você está cultuando demônios. O que está fazendo parte daquele leito conjugal não é o Espírito de Deus, mas sim demônios. Deus não fica em templo sujo. Hoje você é o templo de Deus. Então cuidado com isso. Por isso que o diabo, ele sempre vai trabalhar na área sexual. Por isso que o diabo, ele luta tanto contra os servos de Deus na área sexual. Porque o diabo sabe, essa área, ela abre muitas legalidades. O seu corpo, sua alma e seu espírito. Suja os três. No espírito passa demônios. Entendeu? E na alma destrói as suas emoções, seus sentimentos. Começa a ter sentimentos deturpados, depravados. E no corpo destrói, porque você pode pegar doenças transmissíveis. E não tem essa, eu só usar camisinha. Cristão é diferente. Cristão é diferente. Gente, tome muito cuidado com isso. E disse a Moisés, reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira contra o povo de Israel acabará. O que Deus está falando? Você vai pegar ele e vão matar ele, vocês vão enforcar ele. Então, gente, Deus é um Deus de misericórdia, mas não vamos brincar com Deus. Não peguemos a graça de Deus, o sacrifício de Deus para dar aval à nossa carnalidade. A gente precisa buscar a libertação de Deus. Precisa buscar a libertação de Deus. Não brinque com a imoralidade sexual.
Não brinque, na Bíblia tem vários homens de Deus que não vigiaram e caíram. Sansão foi um deles. Davi, nós devemos tomar cuidado. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar o Deus Baal-Peor. Porque você não pode aceitar. Você não pode aceitar. Pastores, Deus está dizendo, não aceite pessoas que têm doutrinas balaânicas, doutrinas jezabélicas. Porque a Bíblia, ela fala contra isso. Tenho contra ti que você tenha aceitado Jezabel, o ensinamento de Jezabel, o ensinamento de Balaão. Cuidado com isso, cuidado com isso. Cada um de vocês mate os homens da sua tribo que for adorar ao Deus Peor. Moisés e todo o povo estava chorando em frente à tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca na presença de Moisés e de toda a gente. Gente, além deles irem adorarem lá aquele Deus, ele trouxe uma mulher moabita para a tenda de Deus. É pessoas que querem carregar... Eita, Deus do céu. Ai, 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 ai. É pessoas que querem carregar as coisas de Deus achando que tá certo. Eita, Jesus. É pessoa que quer trazer coisas mundanas para dentro da igreja. Eita, Deus. Para dentro da tenda de Deus. Eita, Jesus. Moisés e todo o povo estava chorando em frente da tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da barraca da presença de Deus. Cuidado. Não leve a presença de Deus de qualquer jeito. Porque a mesma presença que te dá vida, que te dá graça, misericórdia, é a mesma presença que te mata. E toda a gente, quando Finéias, filho de Elisar e neto de sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião, e ele pegou uma lança, ou seja, aquele sacerdote, a ira de Deus foi tanta, que a ira de Deus tomou aquele sacerdote, e ali Deus fez com as próprias mãos matar a moabita junto com ele, porque ele veio, além de ele fazer uma abominação dia de Deus, ele veio querer trazer contaminação para a tenda, para a presença de Deus. Cuidado. Você que tem igreja, cuidado com os membros que traz coisas do mundo. Pessoas que trazem ideia, vão fazer assim, vão fazer assado. Cuidado, o Senhor tem alertado, cuidado. Quando Finéias, filho de Eleazar, e neto do sacerdote Arão viu isso, levantou-se e saiu da reunião, e ele pegou uma lança, seguiu o homem e entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher, e assim acabou a epidemia, que havia entre os israelitas. Ou seja, por causa daquele povo que tinha pecado, o povo que não tinha nada a ver, mas por ser povo israelitas, estava levando sobre si a ira de Deus, porque é igual assim, se tem um membro rebeliado, ele rebela um monte. Aonde tem uma pessoa contaminada, se o anjo da igreja, que é o pastor, não tirar, causa rebelião em todo mundo. Então o Senhor está falando, cuidado a deixar coisas consagradas a demônios dentro da minha tenda, porque eu mato. E não é porque tá na graça ainda que Deus não mata não, tá? Vai achando. E aqui fala assim, ó, que quando aquele sacerdote viu a ira do Senhor entrou sobre ele, que ele teve que ali tirar aquilo que estava contaminando, que era aquele homem que trouxe aquela moabita para a tenda do Senhor. Então ali fala que ele levantou-se e saiu da reunião e pegou uma lança e enfiou na barriga do cara e da barriga daquela moabita. Porque ali eles iam ter relação sexual dentro daquela tenda. Eles estavam profanando a tenda de Deus. Seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou
epidemia que havia entre os israelitas e que já havia matado 24 mil pessoas, ou seja, por causa de alguns que tinham pecado, a ira de Deus se recaiu em todo o povo de Israel por causa de alguns. Então tome muito cuidado, você que é pastor de igreja, cuidado, para que a mão de Deus não venha recair sobre os outros membros que não tem nada a ver, mas que vão levar a culpa por ser povo de Deus. Porque se você tá ali, tá vendo que tá errado e não tira a contaminação, você tá sendo conivente com aquilo, você tá participando. E hoje o Senhor tá me usando para falar com os pastores, com os líderes, os anjos da igreja. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu não tolero a adoração de outros deuses além de mim. Olha só. Então o que a Bíblia está falando? Não tolere. O Senhor está falando para pessoas e líderes: não tolere no seu meio a adoração a ídolos, a imoralidade, a promiscuidade. Não aceite isso dentro da igreja. Não aceite isso no meio seu. Portanto, diga-lhe que faço agora com que uma aliança de amizade, ou seja, por causa do ato dele, Deus achou graça e fez uma aliança com ele e com o povo, através da atitude dele. E ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim. E assim conseguiu que fossem perdoados, ou seja, por causa da atitude daquele homem ali que destruiu aquilo que estava sendo contaminado, Deus achou graça e perdoou os pecados do povo. Então, olha só para você ver como que é importante a gente ter esse cuidado. O israelita que foi morto com a midianita se chamava Zinri, e ele era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi, e ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias midianitas. O Senhor ordenou a Moisés, que era o líder daquele povo. Moisés era como se fosse o pastor daquele povo. O líder, o anjo da igreja, vamos dizer assim. Ataquem e matem os midianitas. Olha isso. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram, levando-os a adorar ídolo de Peor, e também os enganaram no caso de Cosbi, filha do chefe midianita que foi morta no templo da epidemia que houve no Monte Peor. Agora vamos lá de novo lá. Ó. Olha o que a Bíblia fala. Não tolere doutrina jezabélica dentro da igreja. Não tolere doutrina de Balaão. Não tolere aquilo que Deus não tolera. Muito cuidado. 2 Coríntios 11, versículo 13 vai dizer assim: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Versículo 14. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Versículo 15. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarçam, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merece. Então, o Senhor está alertando os pastores de igreja e nós que somos povo de Deus. Não tolere idolatria, não tolere imoralidade no meio da igreja, e muito menos no meio do meu povo. Amém? Então até aqui o Senhor me deu, eu quero agradecer e que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, do juízo, da justiça. Senhor, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te peço, Senhor, salva essa live, Senhor, que o Senhor possa enviar alma, Senhor, meu Pai, para ouvir, Senhor. E Pai, já te peço, Senhor, cubra eu com o teu Santo Espírito, livrando da retaliação, da opressão, do jugo, do peso, da opressão, Senhor, meu Pai, de toda a carga espiritual, do menor ao maior, sim! Em nome de Jesus. Até aqui o Senhor me deu um grande abraço e uma ótima tarde para você.